Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Que o Cristo, com sua paz, com seu amor, possa adentrar os nossos corações e permanecer conosco. Quero desejar a todos uma boa Páscoa, que nós possamos ter um domingo de muita iluminação, de muita paz e principalmente de reflexão a respeito do que representa a Páscoa, né? No seu sentido literal. Apesar vamos dizer, dos apelos comerciais, né, que estão em torno de todas as datas comemorativas, né, cada data com o seu atrativo. No caso da Páscoa, aí os caríssimos ovos de Páscoa, a bacalhoada, né, as pessoas gostam de comer bacalhau no domingo de Páscoa. E essa coisa da união da família, reunir a família, né? Nós vamos aí já para o segundo ano de uma comemoração um pouco diferente, né? Porque justamente aquilo que até 2019 era representado como amor, como consideração entre as pessoas, que era justamente essa reunião, né, familiar, hoje em dia é o oposto, né? Respeitar, amar, significa justamente não reunir muita gente, não aglomerar muito, para evitar algumas surpresas desagradáveis mais à frente, né? De repente, alguns momentos, algumas horas de alegria basta ali uma pessoa infectada, às vezes nem sabe que está assintomática, basta uma pessoa, de repente, para criar aí uma tragédia familiar, né? Para que daqui a uns dias essa alegria do momentânea se transformar numa coisa negativa, né? Então, mas que isso não mude a nossa a nossa alegria de comemorar a Páscoa, né, que representa nada mais, nada menos do que vamos dizer assim, a mensagem mais importante que Jesus veio nos trazer, né? Quando ele próprio, depois da sua crucificação, quando ele então reaparece e mostra para nós porque ele falava tanto, falou o tempo todo sobre as alegrias celestiais, porque ele dizia que o seu reino não era desse mundo, né? Porque ele nos aconselhava a não nos apegarmos muito às questões materiais, né? Então, se ele não tivesse ressurgido dos mortos, se ele não tivesse reaparecido depois e mostrado que continuava vivo, talvez a sua doutrina não tivesse a força que teve, não é? Porque ele veio justamente para comprovar. Então, a Páscoa, ela representa exatamente aquilo que nós, espíritas, já defendemos, que é a sobrevivência do espírito após a morte física, né? Nós acreditamos nisso, nós temos certeza de que é dessa forma que funciona. E, na verdade, no ponto em que Jesus ressurgiu dos mortos, é um ponto de convergência entre todos os segmentos cristãos, né? Nós sabemos que mesmo dentro do cristianismo existem algumas divergências, né, pontuais, mas nesse ponto que Jesus provou, mostrou para nós que a vida continua depois da morte física, nesse ponto todo mundo concorda, né? Há uma discordância sobre a questão de como ele então ressurge, né? Há vertentes que dizem que Jesus ressurgiu no seu corpo de carne, né? E para nós espíritas não procede, porque é um conceito que foge à clareza da ciência, né? Como nós nos abalizamos naquilo que a ciência confirma, então nós sabemos que o corpo de carne, ele reviver depois de destruído, né? Cessou a vida no corpo físico, cessou, e a partir daí ele só vai se deteriorar. Ele não tem mais como voltar à vida. Mas, tirando esse ponto, né, que para nós, então, Jesus ressurge no seu corpo etérico, né, no corpo astral, né,
e que nós também chamamos de perispírito, que é o que sobrevive depois da desencarnação, mas em relação ao seu ressurgimento, né, depois da morte física, quanto a isso não resta dúvida. E isso é um grande consolo para todos nós, né? Nós sabemos que os nossos entes queridos, que nós dávamos como mortos, na verdade estão vivos, estão no outro plano, mas estão vivos, né? E saber que nós também não vamos morrer, nós não vamos morrer. Vai acontecer exatamente essa situação que Jesus nos mostrou, vivendo, né, no plano do Espírito. Então, meus irmãos, é isso. Essa reflexão a respeito da Páscoa, que tenhamos, né, a alegria de compartilhar, mesmo que seja à distância, né, esse momento tão importante, tão esclarecedor, né, com os nossos amores, né, com as pessoas com as quais nós temos afinidade, né, e na medida do possível, projetar as nossas vibrações, a nossa alegria, né, para o mundo de um modo geral, porque o mundo está precisando muito disso, né? Tem acontecido muita tristeza, muita coisa negativa. Então nós podemos dar uma contribuição com um pensamento mais positivo, né? Com uma alegria verdadeira, porque mesmo ao lado de tantas coisas ruins, sempre haverá alguma coisa de positivo, alguma coisa boa, e nós precisamos então ter bons olhos para buscar essas consolações, porque Deus não nos desampara de forma alguma, né? Está sempre conosco e pode nos fortalecer desde que nós busquemos esse fortalecimento. Não é isso? Bom, meus irmãos, a reflexão que nós vamos fazer hoje, ela é baseada no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Moral Estranha. Moral estranha porque esse capítulo traz para nós, vamos dizer assim, uma explicação, ele troca em miúdos algumas passagens do Evangelho que causa alguma estranheza. E muitas vezes leva até a uma interpretação, vamos dizer assim, de que Jesus se contradizia, né, em alguns momentos. Com toda certeza, isso foi fruto de uma série de interferências, né, dentro da escrita, dentro das mensagens que os evangelhos nos trazem. Primeiro que, quando as autoridades romanas decidiram, vamos dizer assim, abraçar o cristianismo, né, abraçar essa doutrina, eles se reuniram muitas vezes, debateram, discutiram muita coisa, levando em consideração aquilo que era importante, né, para que fosse mantido dentro da religião que estava então surgindo, e aquilo que deveria ser descartado, ou que deveria ser, vamos dizer assim, transformado, alterado, né? Então houve muita adulteração, muita alteração naquilo que estava escrito. Aí nós precisamos levar em conta também a questão cultural, né? A questão semântica da época em que Jesus falou e da época depois em que foi escrito, né? É um tempo bem antigo. E também tem a questão das traduções. As traduções também feitas em várias línguas e por vários tradutores diferentes. Então isso também, tudo isso, vamos dizer, provocou umas transformações, umas mudanças nas escrituras que acabaram tornando, em alguns momentos, assim, tudo muito confuso, né? E nós precisamos, então, buscar o entendimento para a nossa fé raciocinada, de nós entendermos, buscarmos a explicação, né? Fazermos aqui uma reflexão, uma análise sobre aquilo que foi dito, para que nós justamente não tenhamos, muitas vezes, uma ideia equivocada sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos, né?
Então, meus irmãos, eu peguei lá no capítulo 23, dentre vamos dizer assim, essas estranhezas, né, que nós encontramos no Evangelho, a frase que Jesus teria dito: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Né? Então, essa conceituação, ela é muito polêmica e ela provoca, vamos dizer assim, discussões, né? Interpretações bem diferentes dentro da própria religião cristã. Né? Então, um cristão de um lado, outro cristão do outro, né? Em segmentos diferentes do próprio cristianismo, e interpretam de forma diferente o que Jesus quis dizer com essa frase: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, mas vamos buscar entender o seguinte: vamos buscar o contexto, né, em que se deu essa passagem. Né? Vamos lá, como é que tá escrito lá no Evangelho. Né? Aconteceu que indo eles, Jesus e os discípulos, né? Indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que vás. E Jesus disse-lhe: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vais e anuncias o reino de Deus. Então, esse é o contexto em que essa frase aparece. Né? Muito bem. Jesus, cumprindo, né, a sua missão, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando, vamos dizer assim, plantando, né, a sua sementinha, a semente da sua doutrina, propagando todas aquelas verdades, né, no momento em que nós éramos bastante ignorantes em relação às leis divinas, e Jesus envolvendo a todos com a sua aura espetacular, né? Vamos dizer assim, deixando as pessoas num estado de fascínio, de admiração, e por que não dizer de empolgação mesmo, porque imagina, deveria ser um momento muito importante, esse momento em que Jesus se aproximava das pessoas, em lugares inférteis, em lugares tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral, né, lugares que estavam realmente precisando de muita luz, de muita iluminação. E Jesus então vinha e trazia essa luz, e com toda certeza ele se tornou um divisor de águas na vida de muita gente, né, que a partir daquele momento, desse contato com Jesus, pessoas que se transformaram, né, e que depois deram sequência então ao que viria a ser o cristianismo. Né? Mas o que acontece, meus irmãos? Com toda certeza, dentre essas pessoas que se empolgavam, essas pessoas que se sentiam tocadas pelas palavras e pelo amor, pela energia de Jesus, havia aqueles que possivelmente era um momento só de empolgação. E Jesus sabia disso. Né? Jesus sabia disso. Então a pessoa ficava naquela empolgação toda e chegava perto de dizer: Senhor, eu quero ir junto, né? Me deixa, permita que eu lhe siga, né? E Jesus então, sabendo, né, que aquela pessoa não estava em condição de segui-lo, de ir com ele, que aquela pessoa depois ia se decepcionar, então Jesus deixava muito claro, como nesse primeiro caso, em que ele diz para o homem, né? As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui não tem nada de estranho. Aqui fica claro que Jesus quis dizer o seguinte: para me acompanhar, você precisa saber que não haverá privilégios para isso.
Você vai dormir ao relento, você não vai ter uma cama para dormir, você vai. Não é uma situação muito cômoda me seguir, né? E possivelmente, né, ali passando, aí, tirando ali talvez a empolgação, que era só uma empolgação, não era nada muito consistente, possivelmente a pessoa até desistiu, mudou de ideia. Não, realmente, eu vou deixar a minha família, eu vou deixar a minha casa, né, para me meter numa aventura dessas, né? Com certeza isso deve ter acontecido muito, não foi uma vez só, né? Pessoas devem ter tentado seguir e acabaram desistindo. Então, nesse primeiro momento, eu não vejo nada assim com estranheza. Eu vejo que foi apenas um esclarecimento de Jesus e até nos dias de hoje ainda é assim, né? Não é fácil seguir, acompanhar, colocar em prática o que Jesus ensinou, né? Então, naquela época também não era fácil. Mas nesse outro caso, meus irmãos, aonde Jesus disse para o rapaz, né, que o rapaz pede para sepultar o filho, o pai, e Jesus diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso parece de uma crueldade muito grande, que contradiz completamente aquilo que Jesus fala, por exemplo, a respeito do amor filial. Quando Jesus fala para os filhos amarem os seus pais, respeitarem os seus pais, né? Então, como é que ele fala para o filho? Nega ao filho o direito de sepultar o pai. E ainda tenta tirar o filho da casa e fala: vem comigo, me segue, deixa seu pai para lá. Não parece que é isso? Fica parecendo que é. E se nós fizermos uma análise rasa a respeito, parece que é isso mesmo. Deixa o cadáver do seu pai lá, alguém sepulta e vamos embora. Gente, isso não cabe. Se nós pegarmos as escrituras dos evangelhos, se nós acompanharmos, vemos aquilo que Jesus falou e fez, e realizou. Se um rapaz fala: Senhor, o meu pai está morto, eu preciso lá sepultar o meu pai, seria muito mais coerente que Jesus dissesse: eu vou lá com você, eu vou ajudar a sepultar o seu pai, vou fazer uma prece por ele. Não é isso? Não seria muito mais crível, né, que fosse dessa forma? Mas por que não é, então? Porque não é o que está lá, né? Lá está dizendo, Jesus está dizendo: deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? Então vamos analisar isso, meus irmãos. Vamos analisar. Primeira coisa, vamos analisar o verbo seguir. O verbo seguir. Nunca o verbo seguir esteve tão de acordo com aquilo que Jesus falava como nos tempos atuais. Por quê? Por causa das redes sociais, não é? Hoje é um tal de fulano, segue ciclano, tem gente que tem milhões de seguidores, né? Eu mesmo, na minha páginazinha do Facebook, eu tenho alguns seguidores, algumas centenas de seguidores, e eu sigo também algumas pessoas. Então, o verbo seguir, nesse sentido de acompanhar à distância, né? Na verdade, era o que era empregado na época. Seguir Jesus, até hoje nós, os cristãos, né, pelo menos tentamos seguir Jesus, a sua doutrina, os seus ensinamentos, né? Então, seguir não quer dizer necessariamente estar ao lado de, estar fisicamente próximo. Então já começa por aí, né? Analisar o verbo seguir. Jesus não falou: larga a tua família, larga a tua casa, tá, e vem comigo. Não. Os que tinham que estar com ele já estavam com ele. E isso já tinha sido programado antes de Jesus chegar ao planeta. Isso tudo foi acertado, né? José como pai de Jesus, como pai mesmo, biológico, viu, gente? Não como Espírito Santo, né? Não, José mesmo, pai de Jesus. Maria como mãe, né? Jesus não veio mudar as leis, então ele não nasceu de uma forma antinatural, de forma alguma, né? Foi tudo natural. Jesus
os apóstolos, né? Espíritos que já com aquele compromisso reencarnatório de ajudarem Jesus, principalmente depois da crucificação, né? Para que a doutrina permanecesse, né? Continuasse, expandisse, crescesse. Então, tudo isso estava programado. Agora, muitos quiseram seguir Jesus, e às vezes até nesse sentido de seguir mesmo, de estar ao lado dele, e com certeza não conseguiram. Porque não era fácil, e eles também não tinham esse compromisso. Eles não tinham compromisso, obrigação, né? Não tinham, eles tinham a vida deles. Então, e outros passaram a seguir Jesus já naquele momento, mas no sentido de colocar em prática, trazer para a sua vida aquilo que tinha aprendido com Jesus. Então, seguir nesse sentido, né? Muito bem. Mas por que então Jesus não deixa o rapaz sepultar o pai? Olha, não diz aqui em nenhum momento que o pai desse rapaz estava morto. Se nós pensamos isso, é uma dedução nossa. Uma dedução, nós deduzimos que, como o rapaz fala que precisa sepultar o pai, então nós deduzimos que o pai estivesse morto. Mas aqui não diz que estava morto. Ué, então o rapaz queria enterrar ou sepultar o pai vivo? Não, também não. Seria outro absurdo. Não é isso. Dentro da cultura da época, entre aquele povo, era muito comum que o filho permanecesse ao lado do pai a vida toda do pai, vamos dizer assim, né? Enquanto o pai estivesse vivo, o pai era o senhor da casa, era o dirigente da casa, era a pessoa que tomava as decisões, né? E o filho, ele era obediente ao pai enquanto ali estivesse. Então, o filho estava vivendo com o pai, sob o mesmo teto, e sob as ordens do pai. O filho só passava a ter autoridade depois da desencarnação do pai. Até então, todas as decisões, inclusive a respeito da vida do próprio filho, quem tomava era o pai. Então, o que acontece? Quando o rapaz ouviu todas aquelas coisas maravilhosas que Jesus falou, aquilo tocou no coração dele. E ele certamente pensou, poxa, vai ser maravilhoso viver dessa forma. Mas o que era viver da forma como Jesus falou? E o que é ainda hoje, nos tempos atuais? Né? Porque a doutrina de Jesus é atemporal. O que ele falou 2000 anos atrás serve até hoje. É a mesma coisa. E vai continuar servindo. Ele colocou como maior mandamento o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. Né? E para amar o próximo como a nós mesmos, nós não podemos, por exemplo, escravizar o próximo. Nós não podemos explorar o próximo. Nós não podemos ser egoístas diante do próximo, querendo sempre o melhor para nós, tudo para nós, para o outro nada. E por aí vai, né? Amar o próximo, perdoar, ter uma vida pacífica. Então, o que acontece? O rapaz, ouvindo tudo aquilo, falou, nossa, vai ser maravilhoso trazer isso para a minha vida, viver dessa forma. Eu quero isso para mim. Mas qual é o problema? Eu sou submisso ao meu pai. Meu pai vai aceitar essa mudança na minha vida? Percebe então como é o negócio? E foi isso que ele disse para Jesus. Mestre, eu vou segui-lo. Eu vou colocar em prática tudo isso na minha vida. Depois que eu sepultar o meu pai. Por enquanto eu não posso. Já que em nenhum momento falou que o pai estava morto, era isso. Eu espero meu pai. Mas quanto tempo ia levar até que o pai morresse? Ou quem garante que o pai ia morrer antes do que esse rapaz? Então Jesus disse para ele,
Não, se é para me seguir, comece a seguir agora. Mas e o meu pai? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Olha, Jesus não estava falando da morte física. Porque, primeiro, que não consta que o pai estivesse morto. Segundo, se o pai estivesse morto, seria um absurdo Jesus dizer que um cadáver enterraria outro cadáver. Não tem como. Né? Fisicamente, cientificamente, de todas as formas que nós pensamos, é impossível que um corpo morto vá conseguir sepultar um outro corpo morto. Então não tem lógica nenhuma. Né? Causa essa estranheza que nos leva muitas vezes a fazer confusão. Então Jesus não estava falando da morte física. Ah, então Jesus estava falando da morte espiritual? Também não. Porque se Jesus está o tempo todo dizendo para nós que o espírito não morre, falando que a vida prossegue, falando das alegrias celestiais, falando que o reino dele não é desse mundo, que é, sabe? Então Jesus estava o tempo todo falando da vida espiritual, da continuidade, e depois vem até, né, na Páscoa, mais uma vez falando a respeito da Páscoa, vem, se apresenta para dizer, olha, eu não estou morto, aquilo que eu falei para vocês é verdade, olha eu aqui, né? Então Jesus também não estava falando da morte espiritual daquele pai, porque o espírito não morre, né? Todos nós, espíritos, somos imortais. Então Jesus estava falando de quê? Se não era morte física, se não era morte espiritual, Jesus estava falando, meus irmãos, essa morte que nos acompanha é quando nós deixamos de viver, mesmo estando vivo. Nós deixamos de viver quando nós deixamos de aprender, de buscar novos conhecimentos, de trazer dinâmica para a nossa vida, quando nós ficamos parados, paralisados, deixando as coisas acontecerem, e nós não tomamos nenhuma atitude, ficamos naquela letargia, repetindo sempre as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, e não buscamos uma transformação, um melhoramento, aí nós estamos agindo como mortos. E o que Jesus disse para o rapaz foi, meu filho, já que você teve esse entendimento, já que você está sentindo vontade de se transformar, faça isso agora. Passa a me seguir a partir de agora. E deixa que o seu pai, dentro desta vida morta que ele tem, se ele não aceita essa nova doutrina, se ele não aceita essa nova visão de vida que é tão importante, deixe que ele conviva com pessoas que pensem como ele. E mude você a sua vida. Então percebe como as coisas de repente ficam mais claras para nós entendermos? Jesus não estava dizendo para o rapaz deixar o pai para lá, sabe? Abandona seu pai, vem comigo, né? Não foi nada disso, não foi isso que Jesus disse. O que ele quis dizer foi assim, não permita, isso, meus irmãos, é atual, serve para nós agora. Não permita que alguém que esteja ao seu lado seja um empecilho para a sua transformação, para você colocar em prática a sua fé, o seu amor. Não permita. E isso acontece muito, meus irmãos. Centro espírita mesmo. De vez em quando aparece alguém pedindo ajuda. Nós tivemos uma senhorinha que fez uma assistência espiritual durante algumas semanas, porque ela estava doente, e ela se curou. E ela acreditava que pudesse se curar, mas ela chegava sempre muito assustada. E um dia eu perguntei, por que a senhora fica tão inquieta? Ela falou assim, eu morro de medo que o meu marido apareça aqui. Porque se meu marido souber que eu estou vindo ao centro espírita,
eu não sei o que acontece, eu acho que ele me dá uma surra. Porque ele odeia isso aqui, ele não gosta disso. Eu falei, e a senhora vem? Ela falou assim, eu venho e eu sei que eu vou ser curada aqui. Eu confio, eu acredito. E ela foi curada realmente. Então isso acontece muito. Eu conheci um caso de um rapaz que ele tinha sido católico, depois ele conheceu o espiritismo, passou por algumas religiões e não se achou em nenhuma. E um dia ele estava foi assistir a palestra de um budista e ele se encantou com o budismo. E ele era um rapaz maravilhoso, trabalhador, sabe, um filho educadíssimo, muito legal com os pais, com os irmãos e tudo. Só que aí ele cometeu o pecado de se tornar budista. E enquanto o pai ouvia comentários de que o filho estava frequentando isso aqui, tal, não sei o quê, o pai até que estava relevando. Só que um dia o filho chegou em casa com um oratório budista. E o pai falou para ele, se você colocar esse troço aqui dentro de casa, eu vou quebrar tudo. Some com isso daqui. Não quero isso aqui dentro de casa. Some daqui com isso. E acabou que o filho, inclusive, saiu de casa. Continuou budista e saiu de casa. Foi morar sozinho, tudo, alugou um quartinho e tal. E não pôde viver dentro da casa dos pais porque eles não aceitavam essa, vamos dizer assim, essa transformação que ele estava buscando, que para ele foi uma coisa boa, né? Então, meus irmãos, aquilo que Jesus falou para o filho, aconselhando, meu filho, se você sente necessidade de transformação, se seu coração foi tocado pelas minhas palavras, se você quer se tornar a partir de hoje uma pessoa mais amorosa, se você quer seguir aquilo que doutrinariamente foi colocado aqui, se você acha que isso é importante, comece a praticar isso, você. Ah, mas o meu pai, deixa o seu pai. Porque deixa o seu pai com o pensamento dele, deixa o seu pai com a morte dele. Porque ele está vivendo como morto, ele não quer transformação, ele não quer mudança, ele não quer nada disso. Mas isso é para ele, deixa ele. Então, e quem pensa da mesma forma que ele, ou seja, esses mortos, né, também como ele, eles que se entendam, que se enterrem, entre aspas. Mas você não, você foi tocado, você pode fazer uma transformação na sua vida. Então, olha, meus irmãos, como isso é importante. É por isso que em algum momento, e aí também é uma outra questão da estranheza, que Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a discórdia. Que é outro momento também que nós podemos depois falar numa próxima palestra sobre isso. Mas esse tipo de discórdia não é guerra entre família, não é para um matar o outro, ou expulsar de casa, jogar pela janela, não é isso. É porque ele sabia que haveria dissensões, desentendimentos, né? Isso acontece, tem famílias que são muito divididas por causa de religião. Eu conheci um casal que estava casado tinha pouco tempo. Aí, por algum motivo, eles tinham casado na igreja católica. Aí, por algum motivo, a moça resolveu se tornar evangélica. Passou a frequentar uma igreja evangélica. E o casal se separou. Separou porque o pastor falou para ela, né, o pastor da igreja onde ela frequentava, gente, não estou dizendo que todo pastor seja assim, esse da igreja onde ela frequentava falou que ela, para ser batizada lá na igreja e para frequentar a igreja, aquele segmento, né, cristão, né, como o catolicismo, mas que ela não poderia estar casada ter um marido católico. Então, acabou separando o casal. E essa divisão, ela acontece em todos os setores, né, entre pais que são de uma religião, não aceitam a religião do filho, né? Irmãos, cada um frequenta uma igreja.
e eles não conseguem depois nem sentar mais e conversar. Porque toda vez que forem conversar sobre um assunto, vai surgir a questão da religião e cada um começa a defender o seu lado, né? E interessante que são cristãos, né? Mas cada um com um pensamento diferente, e aí terminam brigando, terminam se separando, né? Criando essa divisão familiar por causa de pontos de vista religioso. Mas o que Jesus estava dizendo para o rapaz e que diz para todos nós é exatamente isso, sabe? Se nós formos tocados pelas suas palavras, pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, vamos colocar isso em prática na nossa vida, independentemente de alguém que está ao nosso lado não aceitar, não admitir, não querer. Porque, na verdade, meus irmãos, a nossa prestação de contas, como dizia Maria Teresa de Calcutá, é com Deus. Aquela esposa que deixou vamos dizer assim, de ser uma pessoa melhor, porque o marido não permitiu. Aquele marido que deixou de ser uma pessoa melhor porque a esposa não permitiu, não aceitava, não admitia. O filho que tem essa relação com o pai, tudo. Olha, a prestação de contas não vai ser feita entre marido e mulher, né? Pai e filho. A prestação de contas vai ser feita entre nós e Deus. Quando nós voltarmos ao plano espiritual, a nossa consciência vai mostrar o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Agora, então eu vou ter um atenuante porque eu deixei de ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, porque quem estava ao meu lado não admitiu que eu fosse. Não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho a minha escolha. Então nós precisamos ter muito cuidado, primeiro, de não permitir que a maldade de outra pessoa, que o coração endurecido de outra pessoa nos transforme em pessoas más, endureçam o nosso coração. Nós precisamos nos deixar contaminar por coisas boas, positivas, não negativas. Porque nós respondemos pelos nossos atos, não é quem nos levou aquilo. Somos nós que vamos responder pelos nossos atos. E a outra coisa também que nós devemos ter cuidado é para nós não sermos também empecilhos na vida de ninguém. De nós não sermos aquela pessoa que vai atrapalhar o outro de ser uma pessoa melhor. Independentemente de religião, ou de qual seja a religião que a pessoa quer seguir, se está sendo para melhor na vida, nós precisamos apoiar, estar do lado, dar condição. A pessoa está se melhorando, maravilha, vamos aplaudir, vamos apoiar, vamos incentivar. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar vivos o tempo todo, né? Vivos em todos os sentidos e sempre buscando nos melhorar, sempre buscando que o dia de hoje nós possamos ser melhor do que fomos ontem e que possamos ser amanhã melhor do que hoje e assim por diante, né? Dessa forma, nós não estaremos agindo como mortos que precisam ser enterrados por outros mortos. Nós estaremos fazendo o nosso papel, estaremos seguindo Jesus, naquele sentido, não no sentido de acompanhá-lo fisicamente, de estar próximo a ele, fisicamente, porque Jesus não está fisicamente mais entre nós, está espiritualmente. Então, seguir Jesus hoje é justamente procurar colocar em prática aquilo que ele nos ensinou, né? Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é essa. Eu queria só para terminar, semana passada recebi algumas notícias muito assim, tristes, né? Com relação a essas desencarnações coletivas que estão acontecendo, e que cada vez assim isso deve estar acontecendo com todo mundo, eu acredito. Cada vez tem mais pessoas conhecidas nossas, né, perdendo, né, entre aspas, lá os seus entes queridos. E eu fiquei sabendo de uma pessoa próxima que tinha perdido uma filha, e aquilo realmente me tocou, mexeu muito comigo. Todos nós que somos pais, né, somos tocados quando sabemos que um pai ou uma mãe enterrou lá o corpo do filho, né, que é uma coisa que soa para nós como antinatural. Então eu fiquei muito abalado com aquilo, né? E quando
estava já me preparando para dormir, recebi uma inspiração de um soneto que eu até publiquei na minha página no Facebook. E algumas pessoas comentaram, inclusive, que foi bastante confortador, que chegou num momento bom, tudo, estava precisando ouvir. E eu gostaria então de encerrar a live de hoje lendo esse soneto, que para mim foi acredito que tenha sido uma psicografia de inspiração. Tá? Eu dei o nome a ele de Soneto às Mães Órfãs. E ele diz assim: não me procure, mãe, na cova fria, pois lá não estarei, tenha certeza. Melhor buscar-me no calor do dia, no sol, no mar, na luz da natureza. Não me procure, mãe, com nostalgia e o coração repleto de tristeza. Melhor buscar-me onde há alegria e em tudo aquilo que traduz beleza. Não me procure como se eu houvesse ficado indiferente à sua prece e até mesmo deixado de lhe amar. Não me procure num lugar distante, pois estarei presente a todo instante em que seu pensamento me alcançar. Esse foi o soneto, fica como mensagem então para todos nós, né? Essa consolação, esse conforto de saber que os nossos entes queridos não estão mortos, né? E que nós, com toda certeza, teremos um momento de reencontro, voltaremos a viver com alegria, né? Ao lado dos nossos amores. Tá bom, pessoal? Jesus nos abençoe. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana a todos.